O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos terminando a nossa novena em honra a Cristo Rei, e a liturgia de hoje nos apresenta esta contraposição, isto é, enquanto o Evangelho nos apresenta os saduceus, que não creem na ressurreição, diz aqui já no início: naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. Os saduceus, eles, ao contrário dos fariseus, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na subsistência da alma após, isto é, na ressurreição da pessoa inteira, né? Da alma juntamente com o corpo. Eles não criam, ao contrário dos fariseus, que tinham esta fé, que não apenas a alma subsistia, continuava existindo após a morte, mas que o corpo também haveria de ressuscitar. Pois bem, então, ao contrário dos saduceus, os fariseus criam, tinham fé na ressurreição, e é exatamente isso o que nós ouvimos durante toda esta semana no livro dos Macabeus, isto é, a fé dos Macabeus, a fé na ressurreição, que eles receberiam de Deus a vida eterna, a felicidade eterna, que eles gozariam, que eles experimentariam também nos seus corpos. A esperança dos fariseus, dos saduceus, era apenas neste mundo, e de alguma maneira, quer dizer, e claramente presente também entre os pagãos, que tinham apenas esperança de uma felicidade neste mundo. Na primeira leitura de hoje, retirada do primeiro livro dos Macabeus, nós vemos esta situação. Nós vemos Antíoco Epífanes acabrunhado, triste. Diz aqui que o rei Antíoco,
e estava percorrendo as províncias mais altas do seu império. Imagine, o rei Antíoco em toda a sua glória, o rei Antíoco com toda a sua riqueza, mas ele ouviu dizer que existia uma cidade, Elemaida, na Pérsia, que era célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças, e armas deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia. Então ele, quando ouviu falar nisso, ele desejou para si aquelas riquezas. Imagine, meus santos, um homem tão rico, um homem cheio de glória, mas a fome de bens, para quem só enxerga os bens passageiros, os bens deste mundo, esta fome é insaciável. Então, como ele só tinha os bens da terra para satisfazer o seu coração, ele desejou aqueles bens como se fosse a única possibilidade de felicidade para ele. Meus irmãos, infelizmente é exatamente assim. Isto é, se nós não preenchermos, existe, vou usar aqui uma metáfora, existe um buraco no nosso coração que só pode ser preenchido por Deus. Se nós não preenchermos o nosso coração com Deus, nós iremos querer preenchê-lo com as coisas, e nós nunca nos daremos por satisfeitos, por mais que coisas tenhamos. De modo que o rei Antíoco, tão rico, tão glorioso, de glória do mundo, tão poderoso, mas ele queria cada vez mais, porque o seu coração gritava num vazio. Pois bem, então ele desejou Elemaida, mandou os seus soldados tomar Elemaida para ele, só que eles não conseguiram. A cidade tinha sido avisada anteriormente e estava fortificada, e ele não conseguiu. E diz aqui no versículo 8, que Antíoco afastou-se acabrunhado, porque ele foi obrigado a fugir, ele não conseguiu tomar posse da cidade, e ele voltou para a Babilônia acabado. Mas acabado como assim? Ele voltou para a Babilônia pobre? Não, ele continuou riquíssimo e poderoso, mas não, como o seu coração não era sábio, como ele só procurava encontrar felicidade nas coisas do mundo, com muita facilidade se perde a paz e a felicidade. Meus irmãos, isto é uma sabedoria para nós. Enquanto nós buscarmos felicidade em coisas passageiras, em pessoas e bens, nós com facilidade nos entregaremos à tristeza. Eu não estou dizendo que nós iremos desprezar as pessoas e os bens. Nós precisamos de algum bem para sobreviver. Nós precisamos das pessoas com quem conviver e amar. Mas se nós tivermos Deus como centro da nossa vida, ao redor do qual nós vivemos, as coisas e as pessoas serão um acréscimo, serão, digamos, a cerejinha do bolo, mas o que importa é o bolo. Serão a sobremesa, mas o que importa é a refeição, e o Senhor é a refeição da nossa alma. Mas se Deus não for o centro, com facilidade nós iremos nos perder. E aí volta Antíoco Epífanes para a Babilônia, acabrunhado, triste, desanimado, e para completar, diz aqui que ele fica sabendo que Lísias, o seu general, que estava à frente do seu exército, não tinha conseguido tomar posse dos judeus. Versículo 6, o próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá, à frente do poderoso exército, tinha sido posto em fuga, e os judeus tinham reforçado ainda mais a sua cidade. Então eles também não tinham conseguido vencer os macabeus, os judeus. E aí foi
tristeza sobre tristeza. Versículo 6 agora. 1 Macabeus, capítulo 6, versículo 6. Ouvindo essas notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, porque as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Oh, novidade! As coisas nunca acontecem conforme nós esperamos. Neste mundo, as coisas ou são a mais ou a menos, ou estão além ou aquém das nossas expectativas, mas nunca nos preenchem e nos satisfazem plenamente. E isso não deve nos fazer frustrados, tristes, mas deve nos dar essa sabedoria. Isto é, eu devo buscar o essencial, porque neste mundo, embora felicidade possamos ter, elas nunca nos preencherão, nunca nos completarão perfeitamente. E diz então que ele cai de cama, no desânimo, numa tristeza de morte, chama os seus soldados, os seus generais, né? E diz: ó, eu que era tão feliz e amado quando era poderoso, lembro-me agora. E começa a relembrar as maldades que ele fez. Pois bem, mas eu queria apenas, para a homilia de hoje, tomar esta frase aqui. 1 Macabeus, capítulo 8, 1 Macabeus, capítulo 6, versículo 8. Ele estava muito triste, porque a sua esperança estava no mundo. As coisas não aconteceram como ele esperava. Mas se alguém aqui perguntasse onde é que estava a esperança de Antíoco Epífanes, a sua esperança estava no mundo, em alcançar reinos, em ter cada vez mais vitórias, em ter cada vez mais riquezas. Mas qual é a esperança do povo macabeu, que nós ouvimos durante toda esta semana? A esperança do povo macabeu é a ressurreição. Qual é a esperança que nosso Senhor nos apresenta? É a ressurreição. Ressurreição esta que os saduceus não criam, como nós vimos aqui no Evangelho de hoje. Meus irmãos, se nós quisermos então pegar um exemplo claro desta fé na ressurreição, foi apresentada numa leitura desta semana, que nós aqui na nossa missa, nós não refletimos sobre ela, porque nós caiu no dia 17, antes de ontem, que era o dia de Santa Isabel da Hungria, e eu fiz questão de falar a respeito de Santa Isabel, sabendo que eu iria aproveitar esta leitura noutra ocasião. Então eu gostaria aqui de fazer esta contraposição de Antíoco Epífanes, que tem a sua esperança nas coisas do mundo, para aqueles, a contraposição com aqueles que têm a sua esperança em Deus. Irei tomar aqui a leitura de 2 Macabeus, capítulo 7, mas isso serve para todos nós. A nossa esperança, meus santos, precisa estar na ressurreição. Se você, meu santinho, estiver com esperança de alcançar a felicidade, alcançar a realização da sua vida neste mundo, tendo um bom emprego, tendo um bom casamento, tendo os filhos que você gostaria de ter, alcançando a realização profissional que você gostaria, isso é ilusão. Por que, padre, ilusão? Porque é mal ter um bom casamento? Não, não é mal. Porque é mal ter saúde? Não, não é mal, mas nada disso preenche o nosso coração. Não será um marido amoroso que dará felicidade à sua vida. Não será uma vida economicamente equilibrada que dará felicidade ao seu coração. Não será uma saúde perfeita, livre de doenças, que dará a felicidade que o seu coração deseja. Lembra, o nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus. E se ele não for preenchido por Deus,
nós seremos sempre infelizes, como este valente guerreiro, cheio de saúde e riqueza e de glória humana, chamado Antíoco Epífanes. E você quer ser semelhante a quem? A um Antíoco Epífanes que construiu a sua casa sobre a areia, ou a esta mulher, a que farei menção agora, com os seus 7 filhos que morreram mártires, porque construíram a sua casa sobre a rocha da fé e da esperança na ressurreição. É uma das passagens mais belas da Sagrada Escritura. Eu aconselhei aqui a vocês, no início da semana, que vocês lessem os 2 livros dos Macabeus. Sem dúvida, mas para mim, o coração desses 2 livros está aqui, em 2 Macabeus, capítulo 7. Diz que uma mãe, com os seus 7 filhos, eles foram presos, porque eles não queriam renunciar à sua fé. Lembra que Antíoco Epífanes estava obrigando todo mundo a abandonar as leis sagradas, a sagrada religião, e adotar os costumes dos pagãos? Vocês lembram, né? Nós refletimos isso durante a semana. Pois bem, só que esta mulher, com seus filhos, continuou vivendo a sua fé às escondidas, e ela foi entregue, ela foi denunciada, ela foi dedurada, porque ela não estava seguindo aquilo que o governo, que Antíoco Epífanes estava mandando, e ela foi presa. E diz que o seu primeiro filho, quando foi proposta a ele a possibilidade de ele aderir os costumes pagãos, ele foi o primeiro a se levantar e dizer: estamos prontos a morrer. Versículo 2, 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 2: estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais, isto é, a nossa religião, as nossas leis sagradas. Mas por que ele dizia isso? Porque ele tinha fé na ressurreição. Ele sabia, meus santos, como Santa Teresa de Calcutá, que quem tem uma vida no céu pode gastar esta da terra, que quem tem uma vida no céu pode fazer pouca conta desta vida na terra, porque ela é passageira mesmo. A que verdadeiramente importa está no céu. E, meus santos, embora você saiba disso, você sabe que isso ainda não está fincado no seu coração. Esta fé precisa ser uma chama viva na nossa alma. E para que isso seja vivo, para que seja uma chama que crepita dentro de nós, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, acende esta chama em mim, que eu creia de verdade. Pois bem, então este que disse, o delegado mandou trazê-lo, mandou que ele tirasse a língua para cortar a língua, porque ele ousou, mandou esquentar o ferro para trincar, para pinçar a língua com a pinça ardente, e escalpelou, isto é, arrancou o couro da sua cabeça. Depois preparou uma grande frigideira, onde ele foi ali fritado, onde ele foi assado em óleo ardente. E isso diz aqui a palavra, diante da sua mãe. A sua mãe vendo aquilo. E o que é, meus santos, qual foi a atitude da mãe? Nós veremos. A atitude de uma mãe que tem fé, de uma mãe que quer a salvação da alma do seu filho, e não a salvação do corpo do seu filho apenas. As mães precisam ser sábias. Muitas vezes a educação errada que a mãe dá ao seu filho é porque ela enxerga o seu filho apenas como um pedaço de carne, como um bicho para quem eu devo dar comida, para quem eu devo dar bebida, para quem eu devo dar roupa. Mas se esquece de que seu filho tem uma alma, e é melhor que o seu filho, é preferível o seu filho morrer e ir para o céu, do que ter uma vida longa, faustosa e feliz, e terminar no inferno. Esta é a fé católica,
e que nós precisamos reavê-la, nós precisamos retomá-la. Pois bem, então vem o segundo filho e diz, versículo 9, que o rei mandou então que lhe arrancassem também a pele da cabeça. E o filho diz: maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, se morrermos fiéis às suas leis. Olha aqui, meus santos, que palavra forte. Segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 9. Maldito aquele que tinha acabado de arrancar o couro da sua cabeça, com cabelos e tudo. Ele diz: maldito, tu me arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo me dará uma outra vida, e se eu me mantiver firme à sua lei. Esta é a nossa fé. Se nós nos mantivermos fiéis a Deus, o mundo, o diabo e os seus podem até nos tirar a nossa vida. O mundo, o diabo e os seus podem até tirar a nossa felicidade presente, momentânea, passageira, mas não nos tirará a vida que verdadeiramente importa. Ah, padre, mas essa vida ainda não me importa, porque você não tem fé. Então peça a Deus que ela lhe importe. Diga a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu ainda não me importo tanto quanto deveria pela vida eterna, eu me importo muito com as coisas passageiras. Dá-me fé, Senhor. Que a nossa súplica na missa de hoje, que coroa a nossa novena de Cristo Rei, seja essa: dá-me fé, Senhor. Eu vou me estender um pouquinho na homilia de hoje, que eu já estou vendo que já são 6h35, mas eu vou terminar essa reflexão. Vocês vão me perdoar por eu me estender. É sábado, dia de Nossa Senhora, então ela vai agarrar vocês com o texto e ninguém vai sair da igreja. Então, meus santos, precisamos pedir a Deus esta fé, porque senão nós não iremos resistir ao menor pecado. Vem o terceiro filho, que diz que após ser torturado, e quando lhe reclamaram a língua, ele a estendeu. Imagine aqui. E a maldade era porque eles ousavam professar a fé. Então vamos primeiramente arrancar a língua, vamos torturá-lo, arrancar a língua, e depois iremos colocá-lo junto naquele caldeirão com azeite fervente, com óleo fervendo, e a mãe contemplando tudo isso. E o terceiro filho diz: do céu eu recebi esses membros, mas eu os desprezo por amor às leis do meu Deus, e espero recebê-los um dia de novo. Ele sabia que ele seria jogado no óleo fervente. Ele diz: eu entrego os meus membros, porque eu os receberei de novo da parte de Deus. Percebe aqui essa fé viva na ressurreição gloriosa, na ressurreição, na divina ressurreição. Porque entendamos, todos, João capítulo 5, versículo 29, todos ressuscitaremos, mas os que fazem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fazem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, os maus também receberão seus corpos de volta, mas receberão para o inferno, para a condenação. Mas aqueles que forem fiéis a Deus receberão seus corpos para a glória eterna. Meus santos, precisamos desta fé viva e eloquente dentro de nós, não uma fé xoxinha que mal se manifesta. Vem então o quarto filho, que vai manifestar esta mesma fé, o quinto filho, o sexto filho, e diz que versículo 20, segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 20, particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe, que viu perecer seus 7 filhos em um só dia, e suportou com heroísmo. Por quê? Porque a sua esperança repousava no Senhor. Antíoco Epífanes,
A sua esperança repousava nas coisas, e por mais que as tivesse, menos feliz se tornava. Mas esta mulher, que por mais desgraças que tivesse, como a sua esperança estava no Senhor, ela suportava de pé junto à cruz. Sim, ela é uma figura de Nossa Senhora, de pé junto à cruz, de pé vendo os seus filhos, suportando com heroísmo, e a Virgem Maria de pé junto à cruz. Então, meus santos, é esta fé que nós precisamos hoje pedir então, por intercessão de Nossa Senhora. Dizer com toda a simplicidade: minha mãe, a senhora também tinha fé na ressurreição do seu filho, por isso a senhora de pé se manteve, não obstante o sofrimento e a morte dele, que eu também me mantenha de pé em meio aos meus sofrimentos, que eu não me desespere, que a minha esperança esteja no Senhor. Vem o 7º filho, que era o mais novo, e o rei então resolveu fazer a ele promessas de riquezas. Diz que prometeu a ele riquezas e glórias, e que ele seria muito rico e feliz. E o que é que a mãe diz? Versículo 27. A mãe se inclinou para o seu filho e disse: meu filho, não temas esse rei iníquo. E ela dizia isso na língua materna que ele não entendia. Mas sê digno dos teus irmãos, morre também tu pelas leis do nosso Deus. Percebe aqui essa mãe? Ela não diz: meu filho, não morra, meu filho, Deus é misericórdia, Deus vai perdoar, não precisa de tudo isso para ser fiel a Deus. Ela não disse isso. Essas bobagens, não porque Deus não seja misericórdia, mas essas bobagens que nós racionalizamos para fugir da nossa covardia, para mascarar a nossa covardia e falta de fé. Ela diz: meu filho, sê digno dos teus irmãos, os 6 morreram, não me dê vergonha, morra você também, não me faça vergonha. Os 6 honraram o bucho no qual eu o carreguei durante 9 meses, você não me faça. E ela disse não isso, mas exatamente este sentido. Ela se inclina e diz: meu filho, tem misericórdia de mim, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu e te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra e reflete bem, tudo que vês foi Deus quem criou. Não temas, pois, este algoz, sê digno dos teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia tu ressuscites com eles. Repare que fé poderosa dessa mulher. E o filho mais novo, diz aqui a palavra, foi torturado com mais crueldade do que os outros, mas também morreu, foi colocado lá no caldeirão, também foi morto daquela maneira, porque era colocado no óleo fervente ainda vivo. E por fim morreu a sua mãe, que tinha fé e esperança no Senhor. Meus irmãos, peçamos a Deus. Nós não podemos refletir um texto desse e não fazer brotar do nosso coração uma súplica. Nós temos aqui esses 2 exemplos, ou de um Antíoco Epífanes, que colocou a sua esperança nas coisas, ou de Jesus, que nos ensina a respeito da ressurreição esta crida por esta mãe, por estes 7 irmãos que morreram por fidelidade às leis de nosso Senhor. Que nós, meus santos, suplicando a Deus esta graça, esta valentia, esta fortaleza, aí sim estaremos com o coração preparado para celebrar Cristo Rei, dizendo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Que nosso Senhor, meus santos, nos conceda a todos esta graça,
para que de verdade sejamos católicos, que deem muita alegria a Jesus e a sua Santíssima Mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.